Já passou por momentos da vida onde parecia que só chegavam notícias ruins para você? Ou que você recebeu uma notícia muito ruim que te abalou profundamente? É disso que eu quero falar nesse vídeo. Antes, eu quero dizer para você que não tem uma religião, e você que não é um cristão, o fato de eu estar usando uma passagem bíblica, que é o que eu vou fazer agora, a passagem que fala de dois discípulos caminhando e conversando sobre a morte de Jesus, não quer dizer que eu esteja te dizendo para você acreditar na Bíblia, não quer dizer que eu esteja convidando você para ser crente ou católico, não. Eu quero que você tome essas histórias que eu falo, ou essa aqui que eu vou falar no caso, como histórias que servem para eu transmitir uma mensagem que possa te ajudar espiritualmente, emocionalmente falando. A maioria dos feedbacks que eu tenho recebido quanto aos meus vídeos são de pessoas que não frequentam a igreja. A grande maioria são de pessoas que não frequentam a igreja. Então, eu quero deixar isso claro. Eu menciono a Bíblia, mas eu não estou te convidando para ir para a igreja. Se você quer ir, ótimo, faz muito bem para muita gente. Muita gente se sente melhor. Mas não é o meu caso aqui. Eu quero te transmitir uma mensagem e que essa mensagem possa tocar o seu coração. Pois bem, vamos à mensagem então. A notícia da morte de Jesus havia se espalhado por toda Jerusalém e as pessoas só falavam nisso. E dois discípulos iam caminhando de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a aproximadamente 11 quilômetros de distância. E, de repente, o Jesus já ressuscitado chega do lado destes dois discípulos, destes dois homens. Só que eles não reconhecem Jesus. Eu não sei como era esse corpo transformado de Jesus, mas a Bíblia diz que era como se eles tivessem escamas nos olhos. Jesus chega do lado daqueles discípulos, começam a ouvir a conversa daqueles homens, daqueles rapazes, e de repente ele interrompe a conversa e fala: "Do que é que vocês estão falando? E por que é que vocês estão tão tristes?" Aqueles discípulos olham para Jesus ou para aquele homem que eles não sabiam que era Jesus e perguntam: "Você só está visitando Jerusalém? Você não é daqui? Você não tem ouvido as últimas notícias? Você não tem ouvido as más notícias que estão correndo?" Jesus olha para eles e pergunta: Quais? Quais notícias? E eles falam de Jesus Nazareno, homem, profeta, poderoso, que fazia milagres, que expulsava demônios, que fez tantas maravilhas. Ele está morto, mataram ele, ele foi morto numa cruz. A gente tinha a esperança de que fosse ele que fosse restaurar a Israel. Para quem não sabe, esses discípulos eram de Israel. Jesus pregava em Israel, pregava principalmente para judeus. Então, esses discípulos falam: a gente achava que ele ia restaurar a Israel. Por que restaurar a Israel? A gente precisa entender o contexto para que você possa entender a mensagem. Israel estava há aproximadamente 600 anos vivendo sob o domínio de outras nações. Ou seja, tendo que pagar tributos para outras nações, tendo que dar explicações para outras nações, sempre dominado por uma nação mais poderosa que Israel. Desde a Babilônia. A Babilônia levou muitos israelitas como escravos, destruiu o poderoso, belíssimo templo de Jerusalém, o templo construído pelo rei sábio Salomão. Depois eles passaram sob os domínios dos medos e dos persas, e até conseguiram, nesse período, Israel conseguiu reconstruir o templo, conseguiu reconstruir Jerusalém nesse período, mas ainda sem a grandeza e ainda sob o domínio deles. E depois vieram os gregos, o Império Grego. A Bíblia evangélica não fala nada, não menciona nada nesse período do Império Grego. A Bíblia católica ainda tem a história dos Macabeus, mas você vai conhecer, tem figuras importantíssimas para a história nesse período, como Alexandre o Grande, Sócrates, Platão, figuras que conhecemos até hoje. E no período deles, Israel também estava sob o domínio dos gregos. E então chegamos no Império Romano, que era o império que dominava o mundo de então. O império que estava dominando inclusive Israel. Os judeus deviam satisfação para os romanos.
Os judeus pagavam tributos para os romanos. Os judeus se sentiam humilhados, se sentiam pequenos, se sentiam inferiorizados, porque eles ficavam pensando sempre nas histórias gloriosas do passado, histórias como o Mar Vermelho se abrindo, histórias como o poderoso rei Davi que vencia os seus inimigos. E nesse momento Israel estava profundamente triste, Israel estava profundamente decepcionado com a atual situação deles. E quando Jesus chega, fazendo milagres, com autoridade sobre os demônios, autoridade sobre a morte, autoridade sobre todos, fazendo coisas grandíssimas, esses judeus olham e falam: esse é o Messias. É esse quem vai restaurar a Israel. É esse quem vai restaurar a nossa grandeza. E a partir de então eles começam a ter a esperança de um futuro melhor, de um futuro grandioso, de um futuro promissor. E essa esperança vai se enchendo. E eu fico imaginando esses mesmos 2 discípulos, quando Jesus estava fazendo todos aqueles milagres antes de morrer. Eu fico imaginando eles conversando e pensando: nossa, agora a nossa nação vai ser restaurada, a nossa nação vai prosperar, nós vamos prosperar. O que é que você vai fazer quando começarmos a prosperar, quando você ficar rico novamente? Porque Israel vai ser rica, Israel vai destronar o Império Romano e vamos ser poderosos. O que é que você vai fazer? Eu fico imaginando um conversando com o outro e falando: eu vou comprar logo uma casa na praia. Por que você vai alugar? Não, que alugar que nada, eu vou deixar lá para eu passar o fim de semana, e todo fim de semana eu vou dar um tibum na praia, eu vou ter cargo importante, Jesus vai colocar um trono ali aqui em Jerusalém, e eu vou trabalhar pertinho de Jesus, eu vou ser importante. E eles começaram a fazer projetos, eu imagino eles planejando um futuro brilhante. Só que de repente, esse futuro deles, brilhante, essa esperança de um futuro melhor, estava pendurado numa cruz, sangrando e dizendo as suas últimas palavras: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Eu fico imaginando que naquele momento eles desmoronaram toda a esperança, todo o projeto que eles fizeram de uma vida brilhante, de uma vida com Deus, de uma vida poderosa, de repente estava pendurada numa cruz, de repente estava morrendo e descendo da cruz e sendo colocado dentro de uma sepultura. E é disso que eles estavam falando. Provavelmente eles estavam falando das suas frustrações, das suas decepções, que a vida deles voltaria a ser o que era. A esperança de um futuro melhor, de coisas boas, estava cada vez mais distante. A esperança de um futuro melhor estava morta. É disso que eles estavam falando e é por isso que eles estavam tão tristes. Eu não sei quais são as notícias que têm chegado até você. Eu não sei se são notícias de morte, eu não sei se são notícias de doenças, eu não sei se são notícias de desemprego, eu não sei se são notícias de desesperança, eu não sei se são notícias que têm te deixado mal, que têm te deixado para baixo, que têm te deixado frustrado. Eu não sei qual é o futuro que você traçou para você. E talvez você tenha traçado para você na sua mente um futuro brilhante, achando até mesmo que Deus ia te ajudar nesse futuro brilhante que você projetou. Só que as coisas não saíram do jeito que você quis. E as notícias que têm chegado não são boas. E não têm feito você enxergar um futuro melhor, um futuro brilhante, um futuro grandioso que você sonhou ou que você projetou para você. Aqueles discípulos falaram para ele: você não tem ouvido as últimas notícias, você não está sabendo do que aconteceu. E aqueles discípulos não enxergaram, não conseguiram reconhecer que era Jesus do lado deles. Às vezes, num momento de dor, num momento de tristeza, num momento de angústia, num momento das notícias ruins, a gente não consegue enxergar Deus do nosso lado. A gente pensa que Ele está distante demais, a gente pensa que Ele está numa sepultura, mas Ele não está. Às vezes Ele está do nosso lado e a gente não consegue enxergar. Às vezes Ele está colocando a mão no nosso ombro e dizendo: calma, vai passar. Calma, as notícias boas vão chegar. Calma, a notícia da ressurreição já está começando a correr.
Ei, as últimas notícias que vão chegar para você não é notícia de tristeza, não é notícia de morte, não é notícia de dor. Tudo isso vai passar e daqui a pouco notícias boas vão chegar na sua vida, porque assim é o ciclo da vida. Às vezes passamos por momentos ruins, às vezes passamos por momentos bons, às vezes estamos fortes, às vezes estamos fracos, às vezes estamos alegres conversando com as pessoas, saindo para festas, saindo para locais onde nos faz bem, e às vezes queremos ficar enterrado no quarto sem ver ninguém porque não estamos bem. Faz parte da vida. Sofrer faz parte da vida. Jesus nunca prometeu que você não teria sofrimento. Jesus disse: no mundo vocês vão sim ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, mas tem de bom ânimo. Vai passar, as notícias ruins vão passar e você vai voltar a ter notícias boas. E enquanto as notícias boas não chegam, continue firme, sempre tentando ser uma pessoa melhor. Tente agradecer pelo que você tem. Quanto mais você olhar para as coisas ruins, quanto mais você olhar para as notícias ruins, quanto mais você der atenção a elas, mais triste você vai ficar. Aqueles 2 discípulos já tinham ouvido as outras notícias. Eles falaram logo depois: até que falaram aí. As mulheres que foram visitar o túmulo dele disseram que o corpo não estava lá e disseram que ele ressuscitou, mas eles não acreditaram. Eles estavam tão focados nas notícias ruins, eles estavam tão alienados, tão concentrados nas coisas ruins que estavam acontecendo, que não acreditaram quando disseram que Jesus havia ressuscitado. Talvez você esteja assim agora, nesse exato momento, tão focado nas notícias ruins, tão focado naquilo que é ruim na sua vida, que você não está acreditando quando eu digo para você que notícias boas virão e que a sua esperança de um futuro melhor não está morta, ela não está dentro de uma sepultura. E se você não acreditar nisso, ninguém vai acreditar por você. Então, mantenha-se firme, sempre tentando ser uma pessoa melhor e aguarde, porque as notícias boas virão. Você vai sorrir, você vai dizer: valeu a pena acreditar, eu tenho esperanças novamente de um futuro melhor, eu acredito que o meu futuro vai ser bom. Pense nisso e até mais.